Hoje eu vou falar sobre a gaiola do diabo, na qual muitas almas estão sendo aprisionadas. E vou ensinar você a ficar livre dela. No Salmo 142, versículo 7, o salmista ora a Deus da seguinte maneira: tira a minha alma da prisão, para que eu louve o teu nome. Davi fez essa oração quando injustamente ele estava sendo perseguido por Saul. Na ocasião, Saul era o rei de Israel e Davi era um pastor de ovelhas que havia se tornado um guerreiro ao vencer o gigante Golias e derrotar os filisteus que ameaçavam o reino de Saul e a todo o povo de Israel. Depois de Davi ter matado Golias, o rei Saul se agradou dele e o fez chefe do seu exército. Mas aconteceu que um dia, ao voltar Davi com o seu exército, após ter derrotado os filisteus, as mulheres da cidade começaram a dançar em volta dele e a cantar, dizendo: Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. Então o espírito de ciúme se apoderou de Saul, e este teve inveja de Davi, porque o povo honrava mais a Davi do que ele. E Saul também tinha medo de Davi, porque ele via que Deus era com Davi. E então, desde aquele dia, Saul procurava matá-lo. Segura aí um minutinho que a gente já vai continuar. Como eu estava dizendo, Saul passou a perseguir Davi injustamente. E a injustiça era tanta que Davi começou a viver angustiado por isso. Afinal, ele havia livrado o povo da mão dos filisteus, ele havia matado o gigante que afrontava o seu povo, e ele comandava o exército de Saul de maneira vitoriosa, e não tinha nenhuma culpa se o povo estimava mais ele do que o rei. Porém, Saul buscava sua vida por inveja. Quantas pessoas hoje não estão sofrendo afrontas por esse mesmo motivo? Quantos não foram injustiçados por pessoas até mesmo chegadas à família? Quantos não foram traídos por pessoas que comiam do seu próprio pão? Pessoas que eram chegadas, íntimas, amadas. É grande o número de almas que foram e estão sendo aprisionadas e que ainda continuam presas na gaiola do diabo, na angústia, na mágoa, no desespero, no ódio e no desejo de vingança. Às vezes, recebemos mal pelo bem que fazemos. Às vezes somos tidos por inimigos sem que tenhamos culpa alguma. Davi foi tido como um traidor apenas porque o povo da cidade o amava mais do que Saul. E se o povo tivesse que escolher um rei, escolheria Davi. Eu te pergunto, ele era culpado do povo gostar mais dele do que do próprio Saul? Não são poucos os casos de rixas entre pessoas que se consideravam amigas, mas que passaram a se odiar umas às outras por causa de um namorado ou namorada que preferiram ficar com outra pessoa. Tenho visto casos em que chega-se até a matar o outro. Os jornais hoje têm noticiado isso com frequência. Pessoas que matam o companheiro ou a companheira porque estes decidem deixá-lo. O mesmo tem acontecido também dentro das empresas, quando um amigo que é chamado para ocupar um cargo superior. Quando isso acontece, pensamos: por que ele ou ela e não eu? É nessa hora que o diabo joga o laço e tenta prender a nossa alma em uma das suas gaiolas. E não pensa que o diabo prende somente a pessoa culpada, não. Ele tenta aprisionar ambas as partes. Observa que Davi estava sendo perseguido sem causa. Ele não tinha culpa nenhuma, mas ainda assim o maligno estava prendendo a alma dele na gaiola da angústia. Ele estava triste e angustiado por estar sendo perseguido por alguém a quem ele estimava e por quem várias vezes ele tinha colocado a sua vida em risco para livrar o seu povo.
Mas Davi era um homem temente a Deus e inteligente o bastante para saber que ele não podia deixar que o diabo continuasse mantendo a alma dele presa naquela angústia. Por isso ele orou dizendo: tira a minha alma da prisão, para que eu louve o teu nome. Quando essa oração foi feita, Deus ainda não havia enviado o seu Filho Jesus Cristo para nos libertar. Hoje é muito fácil a pessoa se libertar das prisões do maligno. Deus já pagou o preço da nossa redenção. Jesus já pagou esse preço. Fomos livres da condenação do pecado. Hoje nós não temos absolutamente que aceitar nenhuma imposição do diabo e nem mesmo nos submeter aos seus caprichos. Basta que entremos em oração diante de Deus e derramemos o nosso coração diante dele. Se cometemos erros, devemos confessá-los para que ele possa nos perdoar. E caso o erro tenha sido cometido pela outra parte, devemos pedir a ele que toque no coração da outra pessoa, para que essa reconheça o seu erro e volte atrás. Após isso, nós devemos lavar o nosso coração e tirar dele todo o sentimento de tristeza e de mágoa. O mesmo vale para as pessoas que vivem amarguradas e atormentadas por um sentimento de culpa, por alguma coisa que aconteceu no passado. E o diabo tem prendido muita gente nisso. Tem pessoas que não têm paz na vida porque vive se culpando, se martirizando por uma coisa que aconteceu no passado, que às vezes ela não teve culpa nenhuma, mas o diabo acusou ela de ter sido culpada. Se isso tem acontecido com você, sua alma precisa se libertar. Entre em oração, fale tudo com Deus. Aceite o sacrifício que Jesus fez por você na cruz do Calvário. Uma vez que nós tomamos consciência do que Jesus fez por nós, nos compete aceitar o seu sacrifício em nosso favor, pois caso contrário não teremos parte nessa redenção. Na verdade, a redenção é para todos, mas para todos os que querem crer e acreditar e aceitar Jesus como Salvador e Senhor das suas vidas. Só para exemplificar, vamos dizer que uma pessoa que deve uma quantia muito alta foi presa porque não tinha como pagar a dívida. Então chega uma pessoa muito rica, paga tudo que ela devia e diz para o carcereiro: solta ela para que ela venha trabalhar para mim. Só que o carcereiro não conta para o prisioneiro que a sua dívida já foi paga. E mantém prisioneiro até o dia em que essa pessoa descobrir que não deve mais nada e clamar ao Senhor que pagou a dívida dela, para que a tire de lá. É mais ou menos assim. Jesus já pagou a nossa dívida. Está escrito que ele foi ferido por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E havendo ele riscado a dívida que era contra nós, nas ordenanças da lei, removeu do meio de nós, cravando-a na cruz. Mas muitos de nós não queremos nem tomar conhecimento de que a nossa dívida já foi paga. E continuamos presos na gaiola do diabo, como dizem por aí, comendo o pão que o diabo amassou. E muitos outros, mesmo sabendo que Jesus morreu em seu lugar, preferem continuar presos e servindo a outros senhores. E como tem gente nesse mundo sofrendo com dores que Jesus já levou, carregando sobre os seus corpos doenças que foram colocadas sobre Jesus, sujeitando a si mesmos e aos seus familiares a maldição prevista na lei para aquele que optam por viver no pecado, sem sequer querer tomar conhecimento de que Jesus foi feito maldição por nós. Pois está escrito: maldito aquele que for pendurado no madeiro. E ele foi pendurado na cruz por nossa causa, por nossos pecados. Jesus abriu a porta da prisão para nós. Não temos mais que ficar na mão do opressor. Basta aceitarmos como nosso Deus e recebê-lo como o único Senhor das nossas vidas.
único Senhor. Único Senhor. Não pode haver outro. Nem a tristeza, nem a dor, nem a mágoa ou o ressentimento, nem o São Santinho, nem a Senhora Sinhazinha. Você está me entendendo? Nenhum desses pode ser Senhor da sua vida. Só Jesus. Não pode haver outro Senhor e nem Senhora. Suponha que eu tenha sido preso por algum motivo. E você então vai, gasta uma quantia muito alta para pagar a minha fiança e me põe em liberdade. E aí, quando eu saio da prisão, eu vou correndo agradecer outra pessoa por estar livre. Você se sentiria feliz com isso? No mínimo, você ia ficar chateado comigo. E pode ser até que você se sentisse traído. Não é mesmo? Pensa bem. Jesus foi o único que tomou sobre ele os seus pecados, as suas dores, as suas enfermidades. Foi o único que suportou ser morto na cruz por sua causa, no seu lugar, para pagar a sua dívida. E depois de saber disso tudo, você continua se curvando diante de outros por aí. Você não aceita Ele como o único Senhor da sua vida. Está escrito que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. E isso que nós fazemos, não permitindo, não reconhecendo Ele como o único Senhor da nossa vida, é a maior injustiça que pode haver, que isso nós fazemos com Ele. Mas Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Temos que botar a mão na consciência e parar com essa injustiça. Parar de se curvar diante de estátuas que os homens mesmos inventaram. Parar de acreditar nessa baboseira que as religiões ensinam por aí e ficar praticando coisas que não estão escritas na Bíblia. Ficar rezando para entidades que não deu a vida deles por nós. Só Jesus pode nos perdoar disso. Só Ele pode nos tirar da prisão do diabo, porque só Ele pagou pelos nossos pecados. Se eu tenho um problema qualquer, seja no corpo, seja na alma, eu estou na prisão do diabo. E nenhum santo ou senhora, ou quem quer que seja, tem poder para me tirar dessa prisão, senão aquele que pagou o preço da minha dívida. Só aquele que pagou a minha fiança pode me resgatar dali. E essa pessoa é Jesus. Só Ele pagou pelos meus pecados. Para livrar minha alma da gaiola do diabo, eu só preciso aceitar Jesus como Salvador e Senhor da minha vida. E a pessoa que já aceitou Jesus como Senhor da sua vida, mas voltou a cair em transgressão, precisa confessar o seu erro. Precisa confessar a Deus. Não é confessar para o homem, não. Se ela errou contra um semelhante, então sim, ela tem que ir diante do seu semelhante, contra quem ela errou, e falar, olha, eu fiz isso, fiz aquilo contra você, e eu quero o seu perdão. Mas se o pecado dela, se o erro dela foi contra Deus, ela tem que confessar somente para Deus. Não tem que confessar para homem algum. Esquece esse negócio de que algumas religiões ensinam aí que o homem tem que entrar dentro da casinha, você tem que ir lá contar para ele o que você fez. Nada disso, você não deve satisfação para homem algum, não. Quem pagou a sua dívida foi Jesus. Então é com Ele que você tem que se confessar. Mas você precisa confessar o seu erro a Deus para conseguir a libertação. Só será perdoada a pessoa que confessar e deixar o pecado para trás. Não adianta eu só deixar o pecado e não confessar. E também não adianta eu confessar e continuar fazendo a mesma coisa. Só será perdoado a pessoa que confessar e deixar o pecado para trás. É preciso confessar e buscar o perdão.
A pessoa que não busca se libertar jamais vai conseguir se realizar na vida. Por mais que alguém tente caminhar na luz, luz no sentido bíblico significa entendimento, e quando você caminha com entendimento, você prospera, você se sai bem em todos os sentidos. Mas por mais que uma pessoa tente a caminhar na luz, se não for libertado da prisão espiritual que mantém sob a autoridade de Satanás, ele não vai conseguir ser realmente feliz. Somente quem aceita o plano da salvação, recebendo Jesus como Salvador, é feito uma nova criatura. E por isso não deve mais nada para o diabo. Porque enquanto você dever alguma coisa para o diabo, ou seja, enquanto na sua vida tiver alguma coisa errada, não importa quanto você vai conseguir, ele vai vir cobrar a dívida dele. E pode ter certeza que ele vai cobrar muito mais do que você conseguiu. E você não vai ter com que pagar. E vai ser metido na prisão. Está compreendendo? Mas quando você aceita o plano da salvação, quando você recebe Jesus como seu Salvador, faz dele Senhor da sua vida, você é feito por ele uma nova criatura. E passa a não dever mais nada para o diabo. Porque está escrito que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Entenda isso. Jesus já pagou a sua dívida. Mas se depois de ter sido perdoado você voltar a praticar as mesmas coisas, vai se endividar de novo. E vai dar ao diabo o direito de prendê-lo novamente. Depois de se libertar, não volte a adorar, não volte a se curvar diante de terceiro. Você está entendendo? Se você voltar a fazer isso, Deus vai se afastar. E o maligno vai conseguir novamente prender você. Está escrito que o Senhor está convosco enquanto vós estáis com Ele. Se o buscardes, o achareis. Mas se o deixardes, Ele vos deixará. Romanos 8, versículo 9 a 11, diz: Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Deus te abençoe.